Olá, gente, tudo bem? Eu sou Valmir Moratelli e esse é o programa da Coluna Gente, mais um programa da Coluna Gente diretamente aqui do seu canal no YouTube, na plataforma Veja Mais, também lá na TV Samsung Plus e agora na versão podcast no Spotify. Hoje, dispensa apresentações, eu estou aqui ao lado de Fafá de Belém. Desculpa, gente, mas Fafá veio aqui na redação da Veja para poder acompanhar essa gravação. Muitíssimo obrigado, Obrigado, Fafá. que vista que você me apresentou, Incrível, maravilhosa. né? Temos Duas emoções. Tá ótimo. Fafá, já vou jogar aqui pra você uma questão. Você fazendo 50 anos de carreira 50 esse ano, anos de né? carreira. Não é pra qualquer um. 50 anos é um marco, é muito forte E isso. ativa, Claro, né? sim. Porque é muito doido, porque na pandemia eu sempre fui muito ativa, né? Desde criança eu sou aquela criança hiperativa, curiosa, que escalava a biblioteca do pai a pegar aquele livro que era proibido, Gabriela Cravo e Canela, com o papai sumiu Gabriela, Fátima, papai, estava no alcance da mão. Ele dizia, não, da escada, né? Então eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de ler e de cantar, mas não pensava em ser cantora. Mas a música me fez a conexão com o mundo. Já com 9, 10 anos de idade, me trazia um universo que era uma interrogação, né, e sentimentos que eu não sabia, o que nunca tinha sentido, mas que já me tocavam naquela altura. E aí na pandemia, aí de repente virei cantora. Virei cantora meio a contragosto, 2 anos o produtor atrás de mim, tentando convencer meu pai de liberar para eu sair de Belém, até os 18 anos. Até os 18 anos ele não liberou. Fiz 18 anos, ele passou mais 6 meses enchendo o saco da gente. E aí eu primeiro fui para Bahia e depois estourei um sucesso na novela Gabriela, explodiu em um mês e eu não sabia o que fazer. Ele dizia, mas agora eu falei, eu quero voltar a Belém. Eu falava muito que eu quero voltar a Belém, né? Porque Belém me deu tudo, o chão da gente, minha família estava lá, está, e ficou a vida toda em Belém, depois para Fortaleza, enfim. Mas a relação com o mundo sempre era a partir de Belém. Tudo passou por Belém. A Belle Époque, as óperas. Belém foi a segunda capital cultural do país. No meio do século XIX, princípio do século XX. Então as companhias passaram por Belém, as companhias de teatro, de ópera, de balé, limpavam os porões, as companhias ficavam por ali meio sem o que fazer, e aí foi construído o Teatro da Paz, em 1870 e poucos, para que as companhias pudessem ensaiar e se apresentar. E daí veio o Teatro da Paz, e aí a nossa relação com a ópera, com a música erudita. Depois, na guerra, tem uma base americana em Belém, entre o jazz, a cultura americana muito forte, e junto com isso a cultura fortíssima dos carimbós, das ervas, né? Dos negros que iam para lá e instalaram vários quilombos. Então, da população indígena. Então, nós somos um caldeirão cultural. Isso sempre me fascinou, saber o que está acontecendo de sonoridade, mas não era minha meta ser cantora. Na pandemia, eu nunca parei, né? Gosto de trabalhar. Na pandemia, nós tivemos que parar. E eu entendi que eu podia fazer outras coisas que me interessavam profundamente também. Então comecei a fazer umas lives de conversa com pessoas que eu tinha admiração, que eu não conhecia e que eu conhecia. E fazer essa pluralidade, essa transversalidade de pessoas que me encantam, né? Então um dia era Nani Pipo, outro dia Padre Fábio de Mello, o ministro Mandetta e Luiz Helena Trajano, era Vera Fischer e Leiloca. Então a gente criou ali um movimento grande, até que eu fiz minha primeira live de novelas, com temas de novelas. Tem mais de 60 temas de novelas gravados, né? E entendi que havia mais possibilidade de trabalho e de eu me envolver com outras coisas e com temáticas e assuntos pelos quais sempre me interessei. Bom, eu já tinha a Varanda de Nazaré, naquela altura já há 10 anos, esse ano faz 15 anos da Varanda. Que é um evento que acontece durante o Círio. Que acontece, né? Durante o Círio, começa a primeira e a segunda varanda foram só no Círio, depois a gente abriu mais um dia para ter um sarau e as pessoas que eu convido ser recebidas pela música,
Agora começa na quinta-feira, quem pode ficar de quinta a domingo. Uau. A gente faz um mergulho numa vida amazônica, ou no Rio, ou no Igarapé, e uma coisa completamente sem gourmetização, né? O menino sobe para tirar o açaí, a ver como é que a gente faz açaí, como é que amassa o açaí com água quente, na peneira ainda, faz um moquém com os peixes frescos, e tem várias redes, enfim, vira uma coisa que no domingo vira quase uma família. Pessoas também muito plurais, de Leandro Carnal, a Padre Fábio de Mello, de Nani Pipo, e Celeste Campari. Você que convida a as pessoas. Pai Rodney, a gente faz uma curadoria para cruzar olhares e entender essa fé, que é uma fé feliz e uma fé que agrega. E há 3 anos eu tenho um fórum de debate de temas amazônicos, inspirados em alguns fóruns que eu vi, mas que não havia a presença de amazônicos debatendo. Nem pensadores, nem intelectuais, nem professores, nem músicos, fotógrafos, literatos, não havia ninguém da Amazônia. Haviam pessoas que tinham interesse de Amazônia, dando sua opinião, ou que estudaram de Amazônia, mas não discutindo com quem estuda e vive lá. Então, há 3 anos eu comecei esse fórum, e é um espetáculo, porque um cara que é teórico, por mais que ele se dedique, passe 2 anos na Amazônia, ele não viveu aqui. Não tem experiência. Né? Ele não tem uma ancestralidade de pele, né, do dia a dia nosso, porque nós levamos isso para o mundo. E eu defendo que a Amazônia, a solução de nós caminharmos positivamente, agregando os pensadores, os leigos que vivem lá, porque a Amazônia não destrói a Amazônia. Mas quando o ribeirinho, que ancestralmente lavava a roupa no rio, escovava o dente no rio e cozinhava com aquela água, começa a ficar doente, não foi ele quem poluiu, nem ele sabe por que aquela água está podre. Né? Então, acho que esse momento de COP é um momento da gente cruzar olhares e nos olharem com respeito, e não com uma animação de festa, e não com figuras folclóricas e exóticas. Existe debaixo daquela floresta pessoas, comunidades muitas, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, extrativistas, homens e mulheres da floresta, homens e mulheres do campo, homens e mulheres da beira do rio, homens e mulheres das cidades, das periferias da cidade, e que entendem o funcionamento desse mundo chamado Amazônia, desse continente gigantesco, porque nós nos cruzamos desde dali do Maranhão até o Acre, nós cruzamos identidades. Temos horários diferentes, temos tradições que não se repetem, mas que existem, né? Porque, por exemplo, o tacacá, em Belém, às 4h30 da tarde, a tacacazeira, da mesma forma que a mulher do acarajé monta por volta de 10 da manhã, ou 11, né? Enfim, não sei direito, porque eu só estou como acarajé quando está montado. Mas a tacacazeira chega às 4h30 da tarde e monta a banca do tacacá. O nosso tacacá é de 4 às 6. E aí fecha e a gente vai tomar um sorvete, tomar água gelada, embora tenha tomado tacacá com a temperatura de 40 graus, e fervendo, tucupi fervendo. O Amazonas, tacacá se toma a qualquer hora, nos restaurantes e tal. No Acre eu não sei como é que se toma o tacacá, mas se toma também. Então, nós nos misturamos em torno de uma cultura que é muito nossa, né? A semana de 22 começou a ser discutido em Belém, quando os irmãos Andrade, Mário e Oswald foram a Belém e que encontraram lá Vila Lobos pesquisando a sonoridade para fazer a floresta amazônica. Raul Bopp estudava na universidade, porque o Raul Bopp estudou em várias universidades para ser um acadêmico nacional brasileiro. E aí eles vão para o Mosqueiro, que é uma ilha de rio, e mandam uma foto para Brecheret, dizendo a verdadeira Amazônia, o verdadeiro brasileiro, o brasileiro profundo está aqui. E eles começam a pensar num movimento que traga para São Paulo uma visibilidade, que tudo só saia do Rio.
mas desse movimento antropofágico, enfim. Então nós temos uma importância... A modernidade surge então na floresta, né? Surge ali naquele movimento de natividade. Qual o olhar real, É, né? Quem é o brasileiro profundo? Ele escreve para Brecheret, tem uma coisa muito engraçada que a filha de Brecheret fala no documentário dele, dizendo assim, aquilo que você faz são os ícones da Ilha de Páscoa. O brasileiro profundo é diferente. E aí eles começam a discutir sobre essa raiz. Raul Bopp escreve Cobra Norato, Mário escreve Macunaíma, e esse movimento, então, que acontecia só no Rio de Janeiro, ele começa a ter um patrocínio para os pensadores de São Paulo fazerem um novo movimento, que é a Semana de Arte Moderna. E isso tudo nós tivemos uma importância muito grande, e ela foi sendo apagada. Ela começa sendo apagada, na realidade, com a quebra da borracha. E quando eu comecei há 15 anos a falar sobre Varanda de Nazaré e paraencismo, era que as pessoas conhecessem a nossa história. Então, cada varanda tem um tema específico. A Belle Époque, o Homem Ribeirinho, e a gente cenografa isso. Ano passado foi a cabanagem, esse ano vai ser em torno de um dos maiores intelectuais paraenses, que é Benedito Monteiro, que escreveu Verde Vago Mundo. São uma quadrilogia que se inspira muito na história dele, enfim, leiam, que é importantíssimo. E o que se discute na COP é esse verde vago mundo, porque ele caminha conosco. Esse verde está dentro de nós, essa Amazônia está dentro de nós. O que você espera da COP? Eu espero que ela deixe um legado e, fundamentalmente, um reconhecimento a nós, paraenses, amazonenses, acrianos, amapaenses, aos nossos saberes, fazeres, ao conhecimento ancestral nosso, que se aplica quando a gente tenta, uns conseguem, outros não conseguem, mas quando a gente vai para o mundo ou tenta ir para o mundo, nós temos que carregar esse mundo, esse verde vago mundo, dentro de nós. O verde é a cura, o verde é essa imensidão que nós temos que povoar de cores. Você olha ali à beira do rio, ou nas cidades pequenas, as casas são muito coloridas, porque o verde também traz uma monotonia. Sim. Embora várias gamas de verde e tons de marrom, nós somos muito coloridos. Então, você quer reconhecer uma mulher paraense, eu digo, ou amazônica, ela está com batom vermelho. Hoje eu não trouxe, mas enfim. É uma marca da gente, entendeu? É a casa cor-de-rosa com a janela azul. Quando você passa na beira do rio, você tem um endereço? Não. Então, você mora, eu moro na casa cor-de-rosa. Eu moro na casa verde. A minha tem a barra azul. A minha tem a barra amarela. Então, as pessoas são os endereços ribeirinhos, né? E dentro disso, existe uma cultura fortíssima, uma dedicação ao estudo. Nós somos a segunda cidade, Belém, é a segunda cidade, o estado do Pará, no Brasil, em busca de uma segunda universidade. Isso é importante colocar. Nós buscamos, nós somos muito curiosos, e eu acho que isso houve um apagamento, que nós ficamos distantes. A Amazônia passou a ser uma coisa meio Disneylândia, com alguns jacarés passeando, uns indígenas, uma gente com uma cara meio de índio, mas que não é índio. E nós não somos isso. Nós somos tudo isso e muito mais. Então, é essa bandeira que eu defendo desde sempre. Quando criei a varanda, é isso que a gente tenta levar os pensadores daqui, artistas, pessoas que podem trazer para cá essa troca de conhecimento e levar para lá uma troca. Uma das pessoas que eu digo que fez o pacote completo é o Marcelo Rosenbaum. O Marcelo foi a primeira varanda, ele vinha de uma procissão, de uma manifestação enorme na Índia. Ele é judeu e ele chegou no Sírio, ficou tão fascinado com a procissão noturna que no dia seguinte ninguém encontrava o Marcelo, ele estava na corda, na procissão diurna. Estava lá carregando a corda. A partir daí criou um grupo com pessoas, arquitetos de lá, montou um coletivo, fez uma expedição para o interior do Baixo Amazonas, nos Vai-Vai. Hoje ele faz alguns coletivos
de turismo de base familiar. Então é isso, entendeu? Tendo um entendimento, agregando a arquitetura dele aos saberes indígenas, trazendo metodologia para essas tribos. Ganharam a Bienal de Design de Milão, com peças que ele deu metodologia de trabalho, transformou em grandes luminárias. Então é isso que nós precisamos, de pessoas que nos olhem com respeito. Fafá, você distribuiu várias fichas aqui de assuntos para a gente poder linkar isso daqui tudo. É maravilhoso, é muita riqueza, tanto que fica mais claro para a gente entender por que você traz com tanto orgulho a capital no seu sobrenome. Exatamente. Né? A sua identidade, a sua força, quer dizer, a forma de se apresentar já distribui esse leque de opções de assuntos aqui. Mas eu queria trazer um ponto que me chamou a atenção na sua fala, que você fala sobre esse olhar mais de exotismo que as pessoas têm, ainda hoje tem, né? Porque tudo que sai do eixo Rio-São Paulo, ainda do Sudeste, tem. Ainda tem muito, ainda né? Tem. Do Brasil com o brasileiro mesmo e do olhar de fora também, né? O olhar de fora com o brasileiro. Mas em que momento você sentiu isso, assim, esse olhar do tipo, essa cantora, essa artista não pertence a nós? Existiu isso em algum momento? Claro. E ainda existe. Ainda existe. São 50 anos de carreira. Se você olhar para todas as campanhas que fizeram sobre a Amazônia, nunca ninguém me convidou. Louco, né? Nunca ninguém. Todas as campanhas de preservação da Amazônia, da pele, da devastação, mas desse tempo todo, nunca fui convidada a participar. Talvez porque eu sempre fui uma pessoa alegre, talvez eles não tenham profundidade para entender que a alegria faz parte intrínseca do povo amazônico. Talvez eles não tenham capacidade para entender que a alegria não carrega com ela a ignorância. Então, eu ficava muito sentida com isso. Depois eu digo, olha, o problema é deles, não é meu. Mas nunca, se você olhar para todas... Quando você fala eles, é o quê? Iniciativa de governo? Até as mais recentes. Não só governo, mas coletivos de artistas, escritórios de artistas, etc. e tal. Eu nunca fiz parte. Nunca me convidaram, por exemplo, para o Dia do Índio, aquela manifestação dos povos indígenas em Brasília. Nunca fui convidada. Mas tudo bem. O Rock in Rio, né? O Rock in Rio teve manifestação também, né? O Rock in Rio é um assunto complicado. Tá. Porque eu fiz uma manifestação, eu lembro, repercutiu a beça. Exatamente. E aí, bicho, foi um negócio e continua sendo uma coisa complicada. Mas também eles têm o caminho deles, eu tenho o meu caminho, eu não fiz aquilo para querer estar lá. Porque eu não existo sozinha. Sim. Eu sempre vim com os meus. Sempre vim com as pessoas todas e sempre abri caminhos. Primeiro veio o Sebastião Tapajós, antes de tudo veio o maestro Valdemar Henrique, que fez a obra toda dele, foi dedicada a transformar a floresta em ópera, em peças eruditas. Valdemar fez o mundo todo, a Europa toda, com a Mara, irmã dele, cantando as nossas lendas, né? Isso no princípio do século XX. Né? Aí depois nós temos, nascidos em Belém, Sebastião Tapajós, que foi um dos primeiros instrumentistas brasileiros a assinarem com a Deutsche Grammophon, no final dos anos 60, 70. E depois eu vim com Leila Pinheiro, veio o Engenho do Bock. Eu vim com Paulo André e Rui Barata, nós já abrimos essa picada há 50 anos. E aí Nilson Chaves, Leila Pinheiro, tantos grupos, e aquela altura não tinha patrocínio, nem tinha nada. Então você não pode falar de Brasil sem falar de Amazônia. Ok, o carimbó e o tecnobrega também fazem parte. Mas você não pode falar de carimbó e tecnobrega sem falar de Valdemar Henrique. E quando eu escrevi aquele manifesto, foi que olhassem para nós como um coletivo. Aí uma colega mandou no dia seguinte, disse, temos que fazer um manifesto, vamos fazer um feat. Aí eu falei, eu não estou querendo fazer um feat para colocar no Rock in Rio. Eu quero que o Rock in Rio olhe para a gente. Se fizer um outro movimento,
é um manifesto assinado por todos os grupamentos. O Brega, o Tecnobrega, o Coral Carlos Gomes, o Coro Carlos Gomes, os músicos paraenses, que são fabulosos. Você, na verdade, estava querendo chamar a atenção que está tudo interligado. Exatamente. Né? Existe um motivo de evolução Exatamente. e de troca. Não se pode falar em Brasil, música brasileira, o Dia do Brasil, sem ter um cantor amazônico, um grupo amazônico, Dona Onete, enfim, que representem a nossa cultura. Sim. O Boi de Parintins, entendeu? Patrícia Bastos. Nós existimos, somos pulsantes. A nossa cultura é pulsante e real. Então não se fala, e quando se fala o Dia do Brasil, sem ninguém, a Leila estava com o Menescal fazendo bossa nova e faz magistralmente, mas faltou a cultura amazônica ali. Sim. Mas as pessoas, o ego é tão grande que elas levam como ofensa pessoal e não como uma análise crítica. E aí, dá tudo certo. Eu continuo a minha vida e assumi um compromisso comigo de, a cada espetáculo que sou contratada para fazer na COP, eu trazer os artistas que não estão nos eventos da COP. Então começamos agora com a cidade, a Semana do Clima Amazônico, que eu convidei para o meu palco 3 segmentos importantes. A Naeme, que é uma força da natureza, uma compositora maravilhosa, que está concorrendo agora a melhor atriz do Kikito com Buiúna. Ela é maravilhosa, atriz maravilhosa, uma autora maravilhosa, uma mulher linda. Ela desfilou na Grande Rio com a gente. Era a mais jovem das princesas. Era Eudire e Naeme. Que tinha como enredo, exatamente, né, das princesas turcas. Exatamente. E Naeme, essa pessoa fabulosa, convidei Eloy Iglesias, que é a nossa resistência. Eloy, nós fizemos teatro juntos. Aliás, o que me deu o palco foi o teatro que eu fiz lá no teatro. Fizemos o teatro Grupo Experiência, com um grupo fabuloso que tem uma peça de teatro que eles atuam, que eles encenam há mais tempo que a Ratoeira. Ok? Uau. Querido. Vai mudando o elenco, a temática é a fofoca da cidade. Então, isso não é... Você chega hoje na Inglaterra, hoje em Londres, a Ratoeira está lá ainda. Exatamente. E o Verde Ver o Peso também. Então, sendo encenado e pegando, todo dia se renovando com as fofocas do Ver o Peso, que é o epicentro da cidade. E grupos de teatro, um grupo que eu fiz teatro... Grupo Experiência, Cacá Carvalho, grande Cacá Carvalho. Sim. Nós éramos Eloy Iglesias, eu e Cacá Carvalho, eram da mesma turma, e Paulo Leite, da mesma turma. E Eloy hoje comanda a festa mais antiga LGBTQI+, que é a festa da Chiquita. Então, Chiquita tem 50 anos. E a festa da Chiquita acontece entre a procissão noturna e entre a procissão diurna. É distribuído o veado de ouro, a botina de prata, o troféu Chiquita, o troféu Walter Bandeira, e depois, às 4 da manhã, Eloy toca assim, passa a procissão, ele sobe no Carvalhão, todo por nada, aquela bomba de purpurina, começa o batidão às 4 da manhã, encerra, para as pessoas irem para casa e quem quiser e quer acompanhar a procissão, acompanhar. Então, Belém tem uma modernidade, um pulsar. Como é que vai explicar isso para um gringo, né? Não. Essa junção do religioso, do profano, tudo misturado. Exatamente, porque debaixo do manto de Nossa Senhora de Nazaré, todos cabem. Todos têm um espaço, todas as religiões, e mesmo quem não tem religião está na procissão. É uma procissão de origem católica, é comandada pela Igreja Católica, mas todos param, todos abrem as casas para receber as pessoas durante o Círio de Nazaré, e na procissão estão todos, pobres, ricos, remediados, e todo paraense que sonha um dia poder vencer fora em busca de um emprego, ele sonha em voltar para o Círio. O rico, ou bem posto, né, que sai porque quer ver outros horizontes, ele volta sempre. Quem tem possibilidades, volta. Quem não tem possibilidade de estar construindo, pelo menos uma de 10 em 10 anos, aí tem que ir lá. E a coisa do Círio, que é o diferencial, é que é a mesma mesa no povo, o cidadão mais simples e a pessoa mais poderosa e rica da cidade. Todos estão reunidos. Todos têm a maniçoba, trazido por alguém da família, começado a fazer 10 dias antes, 7 dias antes.
Só mudo as louças. Tacacá. Mas a maniçoba com certeza. Mas tacacá não, tacacá é final da tarde, né? Almoço não tem Almoço não pode. Depois das 4. Tem o pato no tucupi. Tem o pato no tucupi, tem a A caranguejada. gastronomia paraense é sensacional. É fabulosa. É uma E loucura. sempre muda o quê? Os talheres, a louça, os copos, enfim. Mas é a mesma. Isso é uma coisa que não existe no mundo. Porque o Natal, por exemplo, o peru chegou para nós, mas muito mais quando era já grande, porque o nosso Natal é a consoada bacalhoada portuguesa. Belém é a cidade mais portuguesa do Brasil. Então, e é sobre esse orgulho que todos nós temos, que há 50 anos eu falo. Então eu não preciso do reconhecimento nem do Rock in Rio, nem de ninguém, porque eu sei quem eu sou. E isso eu trago na minha história. Quer dizer, acho que o foco das pessoas pode ser variado. Existem coisas que surgem, que tarará, mas a minha história é profundamente ligada ao meu povo. E eu não preciso de validação. Às vezes é mais complicado. Quando a gente é jovem, a gente tem uma série de angústias, né? Depois, com 68 anos, né? Com essa carinha de 67,5. Fá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui para a gente poder retomar esse tantos momentos marcantes da sua carreira. Tanto mar! A gente vai andando por esses igarapés, aí a gente vai se perdendo por essas histórias. Mas tem alguns pontos da sua carreira, da sua trajetória que a gente acompanha e sabe que são únicos e que fazem de você uma cantora, uma artista única também, né? Entre tantos momentos, a gente pode destacar aqui que você é a única cantora no mundo a ter se apresentado para 3 papas. Né? Isso aí é uma coisa, né, nenhuma outra pessoa cantou para primeiro João Paulo II, depois o Bento XVI e mais recentemente o Papa Francisco. O que você traz da memória? Qual foi o papa que te deixou mais nervoso? Nervosa? Com certeza João Paulo II, porque eu nunca imaginei, né? O convite veio do Vaticano e eu, uma cantora que sempre usou decote, sempre teve da gargalhada um ponto muito forte, sempre me manifestei, sempre me posicionei. Tenho uma filha com Raul Mascarenhas, meu querido parceiro de vida, mas nunca foi casada com ele. Tenho uma filha maravilhosa, que é Mariana, e que criei sozinha, que o Raul sempre teve muito no mundo. Tenho uma devoção muito grande, como todo paraense, a Nossa Senhora de Nazaré, mas nunca fiz disso uma bandeira. Depois da varanda, eu entendi que era importante, há 15 anos eu entendi que era importante colocar para o mundo o que era o Círio de Nazaré, e há 15 anos, quando Belém não estava na moda, nem a gastronomia, nem nada, nós começamos a caminhar essa estrada, e hoje é maravilhoso, quer dizer, é um lugar gigantesco, onde todos os artistas do Pará estão ali cantando, tem mais de 10 microfones, um passa para o outro, passa para o outro, um passa para o outro, para homenagear, como os romeiros, homenagear a Senhora de Nazaré. Quando veio o primeiro convite, eu estava indo para a África, para Luanda, e eu recebi o convite um mês depois, porque eu estava atrás de descolar. Quando apareceu o Papa, quando foi escolhido o Papa João Paulo II, eu fiquei muito encantada, porque ele era um homem, e se colocava como homem e não como Deus. Ele era o caminho, ele era um intermediário. Sim. E isso, para mim, naquela altura, era revolucionário. Ele de jogging, correndo em Castel Gandolfo, sendo capa da Veja, e passando para o mundo uma imagem de que ele era um ser humano. Verdade. Ele era o caminho, mas ele não era Deus. Então eu fiquei muito encantada, uma grande admiradora de Papa João Paulo II, e quando eu soube que ele viria e que o Roberto ia cantar, eu comecei a querer conseguir descolar um ingresso para ser convidada para ver. Não sabia que estaria naquele palco, olha Exatamente. Só. Vou para Angola, e eu volto de Angola dia 25 de agosto. Tinha um amigo meu que deixou vários recados durante. Naquela altura, celular não funcionava em outros lugares, né? Fafá, o Vaticano quer falar contigo. Fafá, o Papa quer falar. O último era assim: Fafá, o Papa está atrás de ti. E eu achei que era aquela coisa de brincadeira, é mais fácil falar com o Papa do que contigo, você não está atendendo. E eu liguei, era 7 da manhã, esse meu amigo sempre acordou tarde e falou: pô, essa hora.
Eu falei, cara, que mensagem cifrada é essa? Ele falou, não, o Vaticano quer falar contigo. Me ligaram, que sabe que nós somos muito próximos, para saber se você aceitaria cantar para o Papa. Eu falei, você está brincando comigo? Ele disse, não. O Vaticano não pode receber o não como resposta, mas eles gostariam muito de te fazer esse convite. E eu disse, olha, eu tenho certeza que ela vai aceitar e vai ficar muito comovida, porque ela tem uma fé gigantesca, ela é uma pessoa movida pela fé e pela esperança, e ele que me acompanhou durante muito tempo, muito próximo, é uma pessoa que quando as coisas desandam, ela tem a certeza que vai dar certo. E isso é fé. Isso é acreditar que pode se caminhar na contramão, como ela caminha há muito tempo, apenas apostando que tem uma coisa lá dentro que a move. Isso é fé. E eu falei, como é que eu falo com ele? Ele falou, essa hora eu não sei, eu vou ter que falar com alguém. E era o Péricles que fazia o projeto Aquários. E eu esperei uma hora decente, quer dizer, 8 da manhã, que essa era às 7h15, e acordei o Péricles. E aí ele me fez o convite, depois me ligaram da Cúria, e eu fiquei até dia 4 de outubro enlouquecendo as pessoas. Sem dormir. Praticamente. Os outros não dormiam muito. Porque aí eu falei, quem pode fazer isso? Eduardo Lage, que faz as orquestrações por Roberto Carlos. Falei, mas alguém tem que produzir isso. Chamei Michael Sullivan, que é um gênio maravilhoso, meu querido porquinho. Ele falou, Fozinha, mas como é que eu vou fazer isso, Fozinha? Porque tinha um desafio gigantesco, que era cantar para o Papa, mas havia um outro desafio, que era transformar a Ave Maria imortalizada por Dalva de Oliveira e outros tantos cantores, né, Angela Maria e tal, numa oração, onde eu tinha que, mais uma vez, o protagonismo era da canção e eu tinha que ser uma brasileira. Então eu tinha que, não era, eu não podia ser a protagonista. A protagonista era a fé, era Nossa Senhora. E a mensagem. E a mensagem, e esse povo, essa comunidade gigantesca de católicos, né? Então, eu enlouquecia eles. E aí eu estava na Sony Music, nessa altura, e o Miguel Plopes que falou, Rafa, a Sony gostaria de lançar esse EP, né? Aí eu falei, mas a gente tem que fazer alguma coisa, não pode simplesmente lançar esse EP, porque é uma coisa que é da Arquidiocese. Falou, não, nós doamos todos os direitos para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. E aí saímos atrás de um fotógrafo que fizesse a doação também, que a gente não podia ter, né? Uma agência, ao MAP, o Mauro Salles deu a arte, Bob Wolferson deu a foto, e nós lançamos esse CD junto com todos os direitos para a Arquidiocese, da mesma forma como eu sou de lá, do Papa Fábio de Mello, nós damos os direitos para a Arquidiocese de Belém, para eles construírem um centro de acolhimento chamado João Paulo II. E aí, foi chegando o dia, eu acordava meia-noite, dormia 4 da manhã, agoniada, e no dia eu não conseguia dormir. Eu tinha que cantar direto, né? Eu consegui dormir quando cheguei no... Não, eu fui ensaiar com a orquestra, caiu um temporal, não teve ensaio com a orquestra. E eu digo, bom, Deus cuide disso, seja o que Deus quiser, Nossa Senhora vai na frente. E aí eu cheguei no Maracanã, tipo, 9 da manhã, eu tinha mandado colocar uma chaise, que eu durmo antes de dormir, de cantar, eu durmo até a hora possível. Eu deitei e dormi, apaguei. Olha. Apaguei. Quando o Papa entrou... Sem tomar um remedinho? Nada? Nada, eu desliguei. E aí, eu já estava maquiada, deitei para encostar e apaguei. Eu acordei, tentaram me acordar. Eu acordei na hora que o Papa Móvel entrou. Aí eu olhei, eu achei que eu estava muito maquiada. Aí peguei um botão, tirei o excesso, passei um glossinho assim, vamos. E aí quando eu entrei, eu vi uma escada. Eu falei, eu quero dar um beijo no Papa. Não pode, Fafá. Aí vem a guarda do Vaticano. E eu olho
Bachare, pá. Aí veio a guarda suíça. Swiss Films Freise. Eu falei, ok. Mas tinha uma escada. E aí quando eu vi aquele... seu sotaque suíço. Suíço. Quando eu subi, aquela escada, eu estava ali a uns 10 metros junto com a orquestra. Ele viu o seu encontro também, né? E aí eu vi aquela escada, e aquela escada passou a ser o meu objetivo. Muito louco. Eu não lembro de muita coisa. Olha só. Eu via a campanha das diretas, eu via o povo que eu vi nesse país durante mais de 40 comícios entre diretas e Tancredo. Eu via o Brasil, eu vi os olhos do brasileiro. E aí, no solo de orquestra, eu fui. Fiquei perto da escada. Aí eu volto a cantar, entre aspas, eu volto para ali. E aí, no solo, eu não vi nada. Eu achei que eu tinha subido elegantemente, mas aí, quando eu vi na televisão, eu com boca a boca, rebanhei a barra do vestido e fui. E não lembro de nada. Eu lembro, eu voltei abraçando, muito emocionada, e o Papa em pé me abraçando, né? Me ajoelhei, como a gente aprende no catecismo, só pode beijar o anel do Papa. E saí dali muito, muito emocionada. Dom Trujillo veio me abraçar, eu estava fora de ordem. Alguém brigou? Completamente não. Fui muito acolhida, né? Eu estava fora de ordem, e eu sentei ali e chorei por mais um tempo enorme. Eu lembro que depois eu fui jantar e eu ainda estava fora de esquadro. E uma pessoa chegou e começou a falar comigo e eu não sabia direito o que estava acontecendo, porque eu fiquei fora do ar. E aí, enfim, e no dia aí eu vi, no domingo, tudo o que aconteceu. Eu não sabia, eu me perguntei por que eu. 9 anos depois eu sou convidada por Dom Homer, que ficava aqui na Arquidiocese, para visitar o Vaticano, e que ele queria me fazer um convite. Eu fui visitá-lo no Vaticano, eu estava em Roma, fazendo espetáculos, e ele disse que ele queria me convidar para cantar Bento XVI. Mas dessa vez era na Espanha. Eu e Montserrat Caballé. Eu falei... E aí, falei, claro que sim. Ele me disse, eu falei, mas Dom Homer, por que eu? Ele disse, porque minha filha, você é uma artista popular que abraçou um movimento de retorno à democracia. A igreja passou por momentos dificílimos durante a ditadura, de acolhimento a pessoas que apenas defendiam ideais. Tivemos bispos torturados, freiras, e você nos chamou muito a atenção, porque você não pedia nada, você só defendia um movimento democrático. Você não pertencia a nenhum partido político. Não sei se você tem alguma filiação, eu digo não, nunca tive filiação. Então você trazia um ideal. E nós passamos 2 anos percebendo quem cantaria para o Papa João Paulo II. E o que você fala e o que você vive é pertinente. Você não tem um personagem. E isso foi muito levado em conta quando nós decidimos por você. E eu fiquei muito emocionada, porque quando eu cheguei há 50 anos atrás, aí mais uma vez, e até hoje, a gente conhece muitas pessoas que são personagens, né? Por uma coisa da mídia, por uma assessoria de marketing. Sim. E que até hoje eu me surpreendo com pessoas que não são o que elas defendem, ou que defendem coisas da boca para fora e não tem nenhuma substância, né? Então eu fiquei muito feliz porque eu sou uma menina que nasceu na beira do Igarapé, de uma família que cada um era de um lado politicamente, o pau comia lá em casa, mas todos defendiam um ideal, né? Então não havia uma polarização de ódio, havia uma discussão política de ideais e tal. E fiquei muito orgulhosa de ser assim. Quando cheguei lá para cantar Bento XVI, que era um papa mais profundo, considerado um papa antipático, Bento XVI não tinha e não gostava da exposição pública, como João Paulo II e como Francisco, né? Mas nos olhos de Bento XVI eu vi um dos olhares mais profundos. O olho dele, quando ele passou por nós, a gente estava ali parado, ele trazia nos olhos todo o oceano. É um negócio que eu não sei te dizer.
Ele parou, né? Eu estava com a minha filha, com o Montserrat do lado, Montserrat Caballé. E ele passou, cumprimentou a gente, e ele carregava o mar. Não sei te dizer. Era um negócio tão profundo e tão doce que eu nunca imaginei. E aí é escolhido o Papa Francisco. Aí eu disse, agora tem que ser eu. Ajoelhei e falei, mãezinha. E aí recebi o convite, nosso fabuloso Dom Orani Tempesta, meu querido amigo, arcebispo que foi de Belém, amado pelo povo do Pará. O Dom Orani fez coisas de agregar, de ir aos ribeirinhos e às ilhas, dizer por que eles não podiam beber aquela água que antigamente podiam. Fez um trabalho de evangelização fabuloso. Foi humano com as pessoas e é de uma humanidade fabulosa. Meu queridíssimo amigo, de quem foi tomar a bênção um dia desses. Eu falei, olha aí o quarto Papa. Aí ele, ô minha filha! Então já sabe aí, Papa Leão XIV, venha para o Rio para poder... Venha para o Rio, venha para ver Cópia. o show de Fafá de Belém ao Rio. Então são 3 papas completamente diferentes. Sim. O primeiro tinha por ter sido artista, ele tinha o comando assim ele tinha uma coisa voltada, ele tinha uma ação artística também, de agregar. E tinha movimentos. Aquela última, a saída dele, quando em 97, que ele acaba girando a bengala como Carlitos. Sim. Quer dizer, um negócio que abraça todo mundo. Ele a beijar o chão que ele pisa. Então ele tinha movimentos de teatro, de agregar, de chamar para perto, né? De desmistificar a distância. Bento XVI era um papa mais profundo, um profundo estudioso, um teólogo profundo, mas que no fundo ele engendrou essa aproximação do rebanho, da reaproximação com a Igreja Católica, de abrir as portas, né? E Francisco foi o homem das ruas. Ele ficava muito incomodado, eu percebia nos eventos que ele não podia estar na multidão. Uma vez eu falei com o Papa Francisco, com o Dom Orani, eu falei, Dom Orani, eu estou muito na expectativa. Ele falou, eu também, você e Francisco juntos. Vão dar muito trabalho para a segurança. Maravilhoso. Você citou agora há pouco a questão das diretas já, né, Fafá, que foi um marco também na sua carreira ao longo desses 50 anos. É um momento que a gente tem como um registro daquela fase de virada de página muito importante para a história do Brasil. Hoje há uma discussão muito grande, Fafá, sobre essa questão de se artista deve ou não deve se misturar com política. Você sempre foi muito política na sua arte. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que cantar é um ato político. Viver é um ato político. A partir do momento que você recebe de um povo um legado de cruzamento de olhares, você tem que pensar muito bem no que você fala. Vou falar mais uma vez uma coisa polêmica, que já me caíram de pau aqui. Mas eu não acho que empoderamento feminino é uma mulher de 4 balançando o rabo, desculpa. Empoderamento feminino é uma mulher olhando, nua pode estar, mas não submissa. Então, eu fico muito preocupada com os nossos adolescentes, no momento onde a internet tem uma força muito grande. A mulher pode estar completamente despida, mas ela tem que ter uma atitude. Tem que ter um comando. E não é de 4, desculpa. Pode ser caretice minha, pode ser porque eu vou fazer 70 anos ano que vem, mas a atitude da mulher, ela é fundamental para que ela se empodere e saiba que o comando está nas suas mãos. O argumento de empoderamento a serviço do machismo mais retrógrado e da objetivação do corpo, eu acho
não me toca, não me motiva, não me seduz. Não. Você cita isso em referência, inclusive, às cantoras que fazem coreografias Porque, em cima do olha palco. aqui, você vê a Beyoncé de 4? Não. Você vê a Rihanna de 4? Você vê os rappers, os caras cheios de cordões, cantando letras nem sempre bacanas, objetificando as mulheres que estão do lado, não sei o quê. Mas eu não vejo uma cantora internacional cantando coisas. Um dia desse eu estava dentro de um táxi, eu disse, você desliga o rádio, por favor. Porque não dá. Não dá para... Existe o funk, existe o rap, existem letras bacanas dentro do movimento, mas algumas colocam a mulher num papel absolutamente sórdido. A relação entre homens e mulheres, homens e mulheres, enfim, é uma relação que tem que ser respeitada. Eu ouvi uma letra um dia desse que eu pedi pro cara, falei, por favor, desculpa, desliga o rádio. Então eu já fui tão cancelada. Eu acho a objetivação, o corpo tratado de uma forma machista, de um olhar machismo da mulher como um pedaço de carne balançando. Eu, pessoalmente, não gosto. Admiro algumas das cantoras. Mas enfim, como algumas também não gostam de gostar de mim, porque eu tenho essa posição. Como alguns não gostam de mim quando me posiciono politicamente. Eu acho que a gente... Essa é uma crítica direta, por exemplo, à Anitta, só para deixar claro, assim, que é a artista hoje que mais... Tem tantas pessoas, tantas mulheres, que eu nunca digo ninguém diretamente, porque tem um naipe muito grande de meninas que estão começando e começam pelo lado errado. Tá. Sabe? Então, eu acho que isso é uma passagem. A Anitta é uma menina brilhante, que foca nas coisas e tal, mas ela traçou a trajetória dela. Agora, quem começa por aí, você vê chances de ter sequência. Não. Então, não sei, pode ser tudo. Eu participei do show da Ludmilla, que eu amo de paixão, e eu acho que ela coloca isso de uma forma muito positiva, né? Mas, enfim... Para onde está indo esse empoderamento? Você acredita que há um progresso na discussão feminista? Sempre há. Sempre há. Sempre há um progresso e o retrocesso. Você se vê como feminista, Fafá? Eu vejo como uma mulher livre. Eu cheguei há 50 anos gorda, com decote, com os peitos que não eram para seduzir ninguém, porque eu me acho bonito e adoro. Libertando mulheres que estavam ali a serviço de uma estética eslava. Né, do preto absoluto, sem ser a coisa da sensualidade. Existe coisa mais bonita e sensual do que Maria Bethânia, que Gal Costa, entendeu? Então eu trazia essa sensualidade amazônica sem estar ali, entendeu? Porque nós somos mulheres poderosas e sensuais. Então, quando eu cheguei, eu lembro que as coisas eram muito engraçadas, era uma imagem diferente. E sempre me posicionei. É engraçado, um dia desse eu fiz com o Zé Pedro Celiste, o DJ, ele faz uma coisa chamada o Baú da Velha. E ele pegou uma retrospectiva minha, de entrevista, de vídeos e tal, músicas, canções, e eu defendo hoje o que eu defendi há 50 anos. Eu era, entre aspas, polêmica, irrequieta e livre desde que eu cheguei. E eu continuo mantendo essa liberdade, entendeu? De me posicionar. Às vezes, as pessoas vão em cima por um lado ou por outro, eu não posso fazer nada. Eu entendo que a compreensão e o diálogo
e o amor são a grande caminhada do mundo. Porque nós vivemos um momento de tanto ódio, de nós e eles. Não somos nós e eles, nós somos nós. Eu posso pensar diferente de você, radicalmente, e nós temos amigos. Sim. Nós podemos debater sobre temas que nós temos posicionamentos antagônicos, podemos debater intelectualmente sobre isso, ideologicamente, e eu não dizer eu quero que você morra. Sim. Então eu acho que a gente está no momento, acho que a pandemia que trouxe no momento, na primeira leitura, que nós estaríamos mais tolerantes, ela, em alguns lugares, ela plantou uma coisa muito estranha. E essa liberação do ódio, que é pregada pela extrema-direita no mundo todo, a coisa do retrocesso, o ódio, às liberdades conquistadas, né? Enfim, em todos os lados, o ódio ao imigrante, o ódio à comunidade LGBT, o ódio ao negro, o ódio ao indígena, o ódio a tudo que não é igual a você. O ódio à diversidade, né? O ódio à a gente está falando da diversidade desde o início. Exatamente. Né? Isso não agrega nada. E é construído de uma forma tão inteligente. Estava conversando sexta-feira com um amigo meu, que é a base do fascismo. Ele não pode te destruir, porque você é um jornalista brilhante e tal. E ele vai desconstruir você. Ele vai ofender você. Você tem que ser o objeto de ofensas pessoais. Eu vou falar uma coisa aqui meio polêmica, eu mais uma vez. Eu não tenho posição, enfim, mas eu acho que problemas de família se resolvem na família. Tudo que extrapola isso e vai para fora de casa, eu aprendi isso, está querendo de alguma forma descredibilizar um lado, tá? Eu tenho acompanhado, porque era fã dela e sou fã da obra dela, essa confusão da Marília Mendonça, do pai da criança com a mãe da Marília, né? Eu não fui amiga de Marília, infelizmente. Eu olhava para ela, me via muito parecida, porque é uma mulher que contestou um universo machista, que abraçou essas meninas mais simples do Brasil, sim, que são as mais influenciadas pelos exemplos equivocados da elite, que pode ser gordinha, que pode ser gorda, que pode tomar cerveja, que pode dar uma carteirada, que pode namorar, que pode se apaixonar, enfim. Ela trouxe uma liberação, uma libertação para a mulher se respeitar como mulher, independentemente de ter um manequim 38 ou 52. E ela era isso, Marília era... E não a conhecia. Bom, há tempos atrás eu contactei com a mãe da Marília, porque eu soube que ela queria que eu fizesse alguma parceria com ela para o instituto, que ela tinha, que era minha fã e tal. Eu fui à casa dela e conheci a família toda, tal, não sei o quê. São pessoas muito simples, pessoas que a história é muito complexa de engrossar o ovo quando não tinha farinha com terra, entendeu? Eu conheci pessoas que vendiam roupas na feira e pegavam ali e costuravam, faziam uma adaptação para Marília cantar. Então não foram pescadas por um grupo para fazer sucesso. Sim. Marília explodiu porque é um fenômeno, desde os 12 anos, entendeu? E eu estou vendo uma demonização da mãe dela num movimento completamente desumano, que eu entendo que tem que correr em foro privado. Porque cada vez que você consegue fazer uma campanha de desmoralização a uma pessoa, existe uma intenção por trás. E ninguém está aqui discutindo o patrimônio de Marília, estão demonizando a mãe dela. E a essa demonização sem possibilidade de defesa é das coisas mais cruéis
que o regime de militar, a ditadura, nos deixou. Então, eu não sei o que escorre em segredo de justiça, mas é um exemplo que eu dou com muita clareza e com muita transparência de uma pessoa que vive e que viveu num tempo onde não havia o marketing de demonização. É muito forte hoje com as redes sociais. É muito forte, digital, muito forte. E há pessoas que comandam isso através daquele negócio, como é que chama, né? Hierógrafo não, como é que chama? Algoritmo? Algoritmo! Você botou assim. Então, é muito leviano Sim. você invadir a vida pessoal das pessoas e através de uma coisa careta de comportamento, tá julgando agora até a sexualidade da Marília. Quem são as pessoas para julgarem o que quer que seja? Esse gênio chamado Marília Mendonça. E que gente é essa que quer destruir a família dela? Então, eu acho que essa coisa, ela é muito delicada quando você mexe, porque isso é a base do fascismo. Né? O que eu vou pegar dele? Como acontecia na ditadura? Eu não gostava de você porque de alguma forma eu discordava de você. E você saía, alguém ligava de orelhão e dizia, cuidado porque esse cara é meio comunista. Entravam na tua casa, invadiam a tua casa. Espalhava uma suspeita e aquilo ali virava um problema. Você virava, né? um fato, você era preso. Eu tive quantas pessoas em Belém que aconteceram isso? Sim. Próximo, eu tinha 9, 10 anos, entendeu? Então, eu tenho muito medo dessas patrulhas ideológicas e dessa coisa do comando. Vamos destruir fulano porque não podemos destruir o que ele é. Então, é isso. E hoje a gente está nessa... Aliás, eu li um dia desse um cara falando sobre o Olavo de Carvalho, né? Que era um dos temas dele. Destruir a pessoa, porque com isso destruir a sua obra. Enfim, e a gente tem tanta coisa, bicho. O Brasil é fabuloso. Nós somos tão plurais, nós somos gigantescos, nós temos possibilidades imensas de olhares que podem, sim, se cruzar. Agora, quando se deseja a morte de uma pessoa, é muito complicado e muito complexo. E eu acredito que a mídia tem um papel muito importante de cuidar disso, sabe? Porque a gente às vezes não sabe como é que a correnteza está tão grande. Sim. Às vezes não tem maré, é só um ventilador embaixo d'água. Fafá, ficaria horas aqui conversando com você, o nosso tempo terminou, mas são assuntos muito fortes, muito importantes a gente poder discutir, pensar, refletir, mas eu não queria terminar assim tão pesado aqui. Ai, então, meu Deus, não, eu queria muito que você cantasse a capela aqui pra gente, um trechinho daquela música que aquece o nosso coração sempre que a gente ouve você cantando, que é lá do boi garantido, vermelho, o boi vermelho. Só mais uma coisa, bom, eu convido a todos para ir ao Círio de Nazaré. Por favor. O Círio de Nazaré é a maior manifestação, uma procissão católica mariana do mundo. São 3 milhões de pessoas nas ruas de Belém, de braços abertos, esperando quem chega lá. Indo, faça o seu pedido, porque Nossa Senhora recebe muita coisa de que você manda de frequência. É tão forte que você quase é palpável o amor que se espalha pelas ruas de Belém. É tão poderoso e tão magnânimo que você esquece de tudo. Segundo o Leandro Carnal, se tivesse um dia de Círio de Nazaré, só o domingo, no mundo, as guerras não se reproduziriam. Os homens pensariam mais serenidade, mais amorosidade, a necessidade de matar o outro, de destruir um povo, destruir uma cultura, de destruir o outro, né? Então quero convidá-los para esse banho de amor que é o Círio, segundo domingo de outubro. Acompanhe a gente nas nossas mídias sociais também. Tem o Instagram e YouTube, Varanda de Nazaré e Fórum da Amazônia. Tem o meu Instagram, que é Fafá de Belém com D mudo.
E lá a gente aborda tudo. Mas não esqueçam que a primeira conexão da Amazônia, através da música popular com o mundo, foi uma música que nasceu em Parintins, do Ciclo da Silva, do Boi Garantido, e que canta o seguinte: cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. E aí você vai, se deixa envolver e canta: meu coração é vermelho, hey, hey, hey. Vambora pra Amazônia descobrir um povo fabuloso. Beijo! Maravilhoso. Obrigado, Fafá, pelo papo aqui. Obrigada, meu amor. Obrigada. É isso, gente. Fiquem bem. Até a próxima semana. Vocês sabem, um programa novo a cada segunda-feira aqui na Coluna Gente, nosso programa especial diretamente do seu canal no YouTube, na plataforma Veja Mais, na TV Samsung Plus e também no Spotify. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo, obrigada.